Olá, na aula de hoje começaremos resolvendo em detalhe o exercício do desafio proposto da semana passada, mas nesse caso começaremos analisando o ponto A isoladamente do ponto B. Ou seja, o ponto A localizado a uma distância à esquerda de 26 centímetros e para cima, segundo esse sistema cartesiano, no eixo y de 30 centímetros, e tendo presente que há duas cargas, uma à direita de menos 50 microcoulombs e uma à esquerda de mais 50 microcoulombs, equidistantes em relação à origem, uma à direita, ou seja, 26 centímetros, e a outra afastada da origem, 26 centímetros. Segundo a representação do problema, se diz que a distância da carga 1 até o ponto A é equivalente a 60 centímetros, e tem-se a distância de afastamento da carga 2 até o ponto A, na direção para cima, justamente 30 centímetros. Começaremos calculando o módulo vetor campo elétrico da carga 1 sobre o ponto A, e para aquilo tem-se o módulo vetor campo elétrico geral da carga 1 sobre o ponto A, que é equivalente à constante eletrostática, o módulo da carga, ou seja, por mais que seja negativa, o importante é calcular a intensidade dividido pela distância ao quadrado. Nesse caso, tem-se a constante eletrostática vezes o módulo da carga, 50 microcoulombs, e micro está associado a uma milionésima parte da unidade, e dividido pela distância ao quadrado, expressa no sistema internacional 0,60 metros ao quadrado. Simplificando algumas unidades que estão presentes tanto no numerador e no denominador, por exemplo, os metros que estão na constante eletrostática à segunda potência, simplificam-se com esses metros que estão, posteriormente de agir à segunda potência, metros ao quadrado. Divididos também está o coulombs ao quadrado e no numerador coulombs, ou seja, elimina-se uma potência do coulombs e o coulombs, a unidade de carga, desaparece, implicando que as unidades do campo elétrico sejam newtons por coulomb. E após de fazer a multiplicação entre os números e dividido por esse 0,60 ao quadrado, obtém-se que a intensidade do campo elétrico da carga 1 sobre o ponto A é equivalente a 1,25 vezes 10 à potência 6 newtons por coulomb. Para a carga 2 sobre o mesmo ponto A, tendo presente que a principal diferença é a distância, pois ambas cargas e módulos continuam sendo a mesma, se a distância é a metade, tem-se, pelo fato de estar dividindo essa metade ao quadrado, que a intensidade do campo elétrico não duplicará, nesse caso quadruplicará, em virtude dessa segunda potência. Eliminando as unidades pertinentes, mostra-se, mediante o cálculo, que a intensidade é 4 vezes maior, ou seja, 1,25 vezes 4, 5, exatamente, vezes 10 à sexta potência newtons por coulomb, implicando que, visualmente, se representa o vetor campo elétrico da carga 1 sobre o ponto A como sendo essa seta cuja direção está associada aonde está a carga 1 apontando a carga negativa, e o vetor campo elétrico gerado pela carga 2 sobre o ponto A seja um vetor cuja representação seja 4 vezes maior. Visualmente observa-se que é maior, mas nesse caso específico é 4 vezes maior. Quais serão as direções de cada um dos vetores? Para onde que estão apontando? Pelo menos o vetor gerado pelo campo elétrico, ou campo elétrico gerado pela carga 2 é simples, mas o vetor campo elétrico gerado pela carga 1 sobre o ponto A, haverá que analisar esse triângulo retângulo constituído nos vértices pela carga 1, pela carga 2 e pelo ponto A, onde tem-se o valor de hipotenusa, tem-se o valor de um cateto e tem-se o valor de outro cateto, a soma de 26 mais 26. Dessa forma, poder-se definir o ângulo θ nesse vértice interno onde está a carga 1, e se poderia dizer que tangente de θ, que será a razão do cateto oposto ao ângulo θ dividido pelo cateto adjacente, a soma de 26 mais 26, será equivalente a tangente do ângulo θ. Mas quanto vale o ângulo θ? Para aquilo, isola-se θ mediante a aplicação da arcotangente, mas arcotangente da razão. E como sendo a razão de unidades de comprimento, as unidades desaparecem, simplificam-se e será a razão de 30 por 52, ou seja, com o ângulo θ vale 29,98.
Pese a essa informação ser exata, mas na imagem do problema inicialmente era um número aproximado e sendo 2 centésimas de diferença, poderíamos assumir que o ângulo θ é equivalente a 30 graus. E ponto fechado. Não tem problemas. 30 graus vale esse ângulo 30 graus vale esse ângulo θ. Onde mais estaria esse ângulo θ? Para representá-lo e decompor o vetor gerado pela carga 1 sobre o ponto A. Reparemos nessa linha tracejada paralela ao eixo X, que está aqui embaixo, e cortada por essa linha que tem um comprimento de 60 centímetros. Se o vértice onde tem esse cruzamento tem um ângulo, uma diferença de orientação de 30 graus, essa mesma diferença de orientação estará expressa justamente aqui, pelo fato que essas linhas são paralelas. E dessa forma, com base nesse ângulo de 30, apontando no sentido para baixo, no sentido horário, poder-se decompor o vetor campo elétrico sobre o ponto A gerado pela carga 1. Dessa forma, tem-se as relações trigonométricas, cosseno de θ, a razão de raiz de 3 por 2, e seno de θ de 30, 1 meio. Com base nesses valores numéricos, se faz a soma de vetores, mas para aquilo decompõe-se o vetor campo elétrico sobre o ponto A gerado pela carga 1, cuja componente ao longo do eixo X é positiva, apontando à direita, mas é o valor de 1,25 vezes 10 a sexta potência newtons por coulomb vezes raiz de 3 por 2, obtendo esse valor muito próximo a 1.082.000 e outros números, mas por enquanto com 3 cifras, algarismos significativos depois da vírgula, mantendo a ordem de grandeza, faremos as contas. Para o eixo Y, o mesmo campo elétrico tem uma direção diferente à direção do acréscimo do eixo Y, que seria visualmente de baixo para cima. Nesse caso, haverá que escrevê-lo negativo, ou seja, apontando para baixo, uma contribuição pequena, considerando que a ordem de grandeza é 1 a menos, 10 à quinta potência. Para o vetor campo elétrico sobre o ponto A gerado pela carga 2, a sua componente em x nula por completo, pelo fato que a distância do ponto A no eixo X, ou a sua posição no eixo X, é a mesma que tem a carga 2 em relação ao eixo X, 26 centímetros, e só contribui radialmente para fora, apontando para cima, ou seja, no eixo Y, é um campo elétrico que somente possui componente no eixo Y equivalente ao seu módulo, nessa direção específica para cima. A soma de vetores, realizando-a, resulta muito fácil no eixo X, e no eixo Y será a soma de ambas componentes, mas sendo uma negativa, portanto, diminuindo seu valor completo. Tendo presente o vetor campo elétrico, que tem componente em X e em Y, e considerando a representação visual, se se faz um paralelogramo, deslocando os vetores que contribuem na soma, e onde finalizam, se faz a representação do vetor campo elétrico total, cujo módulo está associado visualmente aonde se fecha o paralelogramo, e escrito por extenso, o campo elétrico sobre o ponto A tem a componente em X e componente em Y. Para o segundo caso do problema, no ponto B, é um ponto que está à mesma distância, equidistante de ambas cargas a uma posição x, 0, mas o ponto está localizado na coordenada y igual a 30 centímetros. Primeiro haverá que determinar-se a intensidade do campo elétrico de cada uma das cargas sobre o ponto B. Para aquilo, parte-se da expressão da intensidade, ou seja, assumindo simplesmente um módulo da carga, 50 microcoulombs, mas nesse caso sendo positiva. E sua distância de afastamento, a sua distância em linha reta é de 40 centímetros, 0,40 metros ao quadrado, e simplificando algumas unidades, como visto anteriormente, tem-se uma intensidade de 2,812 newtons por coulomb, cujas unidades são cuja ordem de grandeza é a sexta potência. A intensidade do campo elétrico gerado pela carga 2 sobre o ponto B continua sendo o módulo da carga 2, a distância também é de 40 centímetros, ou seja que ambas cargas sobre o ponto B contribuem a campos que têm o mesmo módulo ou a mesma intensidade, de 2,812 vezes 10 a sexta potência. Para simplificar
Os cálculos poderíamos associar um módulo em comum a ambos e dizer que o módulo em comum a ambos é o campo E1, 2, equivalente à intensidade do primeiro, mas equivalente à intensidade do segundo. Ou seja, que mediante essa simplificação poder-se fazer as contas, os cálculos, as análises a serem obtidas, a ser feitas. Com base nessa interpretação, essa intensidade representa-se o vetor campo elétrico sobre o ponto B gerado pela carga 1, uma carga negativa, ou seja, apontando para a própria carga que gerou o campo sobre o ponto B, e sobre o ponto B, um campo que sai na mesma direção, radialmente para fora, em virtude de que a carga 2 é positiva. E dessa forma, tem-se visualmente os vetores campo elétrico. Reconhecem os seus módulos, mas bastará calcular as suas direções e dessa forma obter o campo elétrico total resultante sobre o ponto B. Para aquilo podemos visualizar exatamente esse triângulo retângulo, onde esse vértice, que é a origem, a um ângulo de 30 graus, a um ângulo de 90 graus, em virtude que o eixo x e o eixo y são perpendiculares. Dessa forma, tem-se as direções poder-se expressar mediante esse ângulo θ. Mas não calcular-se o ângulo θ, não vale a pena fazer isso nesse momento. Há que fazer contas e quanto menos, mais substitutas, melhor. Nesse caso, poder-se expressar as razões trigonométricas do ângulo θ, pois já se conhece cada um dos dois catetos, 30 e 26, e a sua hipotenusa. Dessa forma, seno de 30 é a razão de seno do ângulo θ é a razão de 30 centímetros ao cateto oposto pela hipotenusa, 40 centímetros. Simplificando as unidades, tem-se 30 por 40 ou 0,75. Cosseno de θ é equivalente à razão do cateto adjacente pela hipotenusa. Nesse caso, será a razão de 26 por 40 ou 0,65. Com base a essas razões trigonométricas, seno de θ e cosseno de θ, onde tem-se os seus valores, poder-se determinar a própria direção, poder-se determinar as componentes dos vetores campo elétrico que contribuem, sabendo que se passássemos uma linha horizontal paralela ao eixo x sobre o ponto B, cruzada por essa linha de 40 centímetros de comprimento, a mesma diferença de orientação θ que está representada nesse vértice estará representada no vértice oposto, ou seja, no ponto B. E com base nesse ângulo, expressa-se que o campo elétrico sobre o ponto B gerado pela carga 1 tem componente em x associada ao módulo da intensidade do vetor campo elétrico vezes cosseno de θ ao longo do eixo x, e no eixo y o módulo vezes seno de θ, cuja direção no eixo y é negativa, em virtude que está apontando de cima para baixo. Está apontando, tem um ângulo que tem uma orientação horária e, portanto, haverá que assumir o seu valor negativo. Também há outro argumento para dizer que é negativo em virtude que está apontando para baixo ou no sentido contrário do acréscimo do eixo y, implicando que seja y para baixo, esse sinal negativo. Para o campo elétrico sobre o ponto B gerado pela carga 2, continua sendo o módulo vetor campo elétrico vezes cosseno de θ e vezes seno de θ para a sua componente em y. Mas nesse caso, a componente em y está apontando para cima, implicando que seja a favor, ou seja, na mesma direção, é uma componente positiva. E tendo expresso ambos vetores nas suas componentes x e y, poder-se calcular a soma vetorial. O campo elétrico total sobre o ponto B será equivalente à soma das componentes em x e à soma das componentes em y. Em y, ambos campos contribuem com a mesma intensidade, mas em direções contrárias, sinal negativo e positivo, implicando que no eixo y seja um campo nulo. Não exista, aniquilam-se entre si, anulam-se as suas contribuições, mas no eixo x contribuem-se, nesse caso, a soma dessas componentes equivalente a 1,30 vezes a mais o valor do campo elétrico gerado por cada uma das cargas, ou seja, que o campo elétrico sobre o ponto B é 1,30 vezes maior que o campo gerado por cada uma das cargas sobre o ponto B.
Nesse caso, o campo elétrico total é um campo que tem somente componente no eixo horizontal, no eixo X, e nula no eixo vertical. Visualmente, podemos representar fechando um paralelogramo, e nesse caso, onde fecha seu paralelogramo, visualiza-se o vetor campo elétrico, cujo módulo está associado a essa informação, ou cujo comprimento está associado a essa informação obtida anteriormente, a sua intensidade e a sua direção, justamente horizontal, pois somente possui componente ao longo do eixo X. Continuando com o exercício número 4. Determinar o vetor campo elétrico total sobre o ponto localizado na origem desse sistema cartesiano, x é y, o ponto vermelho, o ponto P, devido à presença de duas cargas elétricas na posição A e na posição B. Ambas cargas sendo negativas, a distância entre ambas cargas e D, a distância da carga localizada no ponto A é uma distância D em relação à origem, e da carga B está uma distância D na origem. E nesse caso tem-se uma configuração que é um triângulo, onde todos os seus lados são os mesmos, e nesse caso se diz que é um triângulo equilátero. Mas comecemos por seu módulo. Qual será a intensidade do campo elétrico gerado por cada uma das cargas sobre o ponto P? Para aquilo, expressemos o módulo do campo gerado sobre o ponto P pela carga localizada na posição A, ou denotada por E de A. Nesse caso, a constante eletrostática, o módulo da carga, sendo negativa, mas simplesmente o valor da carga, o valor Q, dividido pela distância ao quadrado, é igualmente para a carga no ponto B, denotada pelo campo EB, a intensidade equivalente à constante vezes o valor da carga dividido pela distância ao quadrado. Sendo ambas informações em comum, poderá-se dizer que um campo comum para ambos seria E0, a constante eletrostática, ou carga, dividido pela distância ao quadrado. Dessa forma, expressa-se o vetor campo elétrico sobre o ponto B da carga B, sobre o ponto P, gerado pela carga B, um campo que aponta a própria carga, e um campo que aponta a própria carga pelo fato que ambas cargas são negativas e os seus módulos, os seus comprimentos visuais desses vetores são os mesmos. E a direção? Como poder determinar a direção e dessa forma obter o campo elétrico total sobre o ponto P? Para fazer aquilo, podemos abrir mão e explorar o triângulo equilátero. É um triângulo que tem de aresta o mesmo valor, todos os três lados são iguais, pois é o que o seu próprio nome nos diz, equi, de igualdade dos lados, equilátero. E uma das propriedades de todo triângulo que satisfaz é que a soma dos seus ângulos internos é equivalente a 180 graus. Mas um triângulo onde todos os seus três lados são iguais implica que seja 180 dividido por 3, ou seja, em cada um dos vértices há uma diferença de orientação, há um ângulo que quantifica essa diferença equivalente a 60 graus. Dessa forma, haverá um ângulo de 60 graus aqui, entre os dois vetores campo elétrico, um gerado pela carga A e outro gerado pela carga B. Mas se esse ângulo é de 60 e a diferença angular entre o eixo Y e X é de 90, implica que a diferença de orientação desse vetor campo elétrico de B sobre o ponto P é equivalente a 30 graus, pois 30 nesse pedacinho que tem-se aqui, mais 60 do triângulo é equivalente a 90. E tem-se a diferença, tem-se o ângulo entre o eixo Y em relação ao eixo X. Ou seja, que esse ângulo, que não se consegue aqui escrevê-lo por ser muito pequeno, é de 30 graus. 30 graus, onde a sua razão seno de 30 é o meio, e cosseno de 30 é equivalente a raiz de 3 sobre 2, ou raiz de 3 meios. Mas tendo presente essas relações trigonométricas, poder-se decompor o vetor campo elétrico em cada uma das suas componentes. Nesse caso, o vetor campo elétrico gerado pela carga localizada no ponto A sobre o ponto P é muito simples. Se diz que é um campo que aponta somente para cima e não tem componente em X, 0,0 a informação de campo. E nessa situação, o módulo será localizado ou expressa-se o seu módulo por completo ao longo do eixo Y. Para o campo geral sobre o ponto B, ou pela carga B sobre o ponto P,
tem componente em x associado com cosseno de 30 raiz de 3 meios, ou seja, cosseno de 30 que multiplica o módulo, e seno de 30 para a componente ao longo do eixo y, apontando para cima. E tendo presente a decomposição de ambos vetores campos elétricos em cada um dos eixos cartesianos, poder-se realizar a soma. Nesse caso, a contribuição de ambos vetores no eixo x e no eixo y implicarão o vetor campo elétrico resultante sobre o ponto P. Nesse caso, no eixo x é raiz de 3 meios a intensidade gerada do campo de cada uma das cargas, e no eixo y 3 meios, ou seja, 1,5 vezes maior a intensidade gerada por cada uma das cargas. Dessa forma, visualmente representa-se o vetor total como sendo a transposição ou a superposição dos vetores campos elétricos para constituir um paralelogramo, e onde finaliza o paralelogramo representa-se o vetor total. Mas qual será o seu módulo? É uma pergunta que nós podemos fazer. Mediante o Teorema de Pitágoras, e em virtude que conhece-se as componentes de cada um dos vetores, se diz que a hipotenusa representaria o módulo do vetor. Mas nesse caso, cada um dos catetos está associado às componentes do vetor, a componente total no eixo x e a componente total no eixo y, e ambas componentes ao quadrado. Reparando que a segunda potência age no número e também nas unidades, e o valor que tem-se aqui numericamente, se diz que esse elemento comum resultará a segunda potência, a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, o denominador resulta ser 4, e o mesmo acontece com o segundo elemento do radicando, 9 quartos desse módulo comum ao quadrado. Há algum elemento em comum a ambos, além do módulo ao quadrado, dividido por 4 e 3 e 9 compartilham 3, ou seja, que o elemento em comum a ambos, o fator comum a esses dois elementos que somam-se dentro do radicando é 3 quartos do módulo ao quadrado comum a ambos vetores campos elétricos. Mas estando presente no primeiro elemento uma vez, e no segundo elemento 3 vezes, porque 3 vezes 3 resulta ser 9. Dessa forma, 1 mais 3 é igual a 4, dividido por 4, 1. Ou seja, que simplifica-se, facilita as contas, os cálculos. Será a raiz de 3 desse módulo ao quadrado, esse módulo comum ao quadrado. E a raiz quadrada que age tanto no número como na expressão, implica que a intensidade do campo elétrico total, a contribuição de ambas cargas sobre o ponto P, seja a raiz de 3 vezes maior que a contribuição de cada uma individualmente. E raiz de 3 é aproximadamente 1,732, ou seja, contribui quase 2 vezes, se estão angularmente a 60 graus, para esse caso particular. E qual será a sua direção, o vetor campo elétrico sobre o ponto P? Qual será o ângulo que realiza o vetor em relação ao eixo x positivo? Para aquilo, com relação ao eixo x positivo, tem-se uma componente para cima do campo total, que é a componente do campo no eixo y, e a componente no eixo x. Conhecendo a razão entre as componentes, ou seja, expressa-se o ângulo como sendo a arcotangente da razão da componente em y com relação à componente em x sobre o campo elétrico total obtido anteriormente. Substituindo as expressões, simplificam-se elementos que estão tanto no numerador como no denominador, ou seja, os módulos comuns desaparecem, o elemento o meio também desaparece e ficará a raiz de 3 dividido por 3. Ou seja, que nesse caso, e peço desculpas que aqui escrevi ao contrário, aqui é raiz de 3, aqui é 3 meios dividido por raiz de 3 meios, essa daqui está perfeita, consertarei essa, implicando, peço desculpas pelo meu erro, que seja arcotangente 3 dividido por raiz de 3, ou seja, que se expressássemos 3 em notação de raiz, será raiz de 3 vezes raiz de 3, pois resultará sendo 3, é a mesma informação, não se fez nada de ilegal. Então, nesse caso, simplificando um raiz de 3 com outro raiz de 3, tem-se arcotangente raiz de 3 equivalente a 60 graus, ou seja, que a direção é justamente simétrica. 30 graus, o vetor campo elétrico gerado pela carga B sobre o ponto
P, 30 e 30 mais a metade, mais outro 30, será 60, justamente na metade entre ambos vetores distinguidos angularmente por 60 graus. Não é necessário fazer esse processo completo, simplesmente substituir os valores e a cotangente automático da informação na calculadora é de 60 graus. Mas fiz o processo, ainda assim tem um erro aqui que deverei consertá-lo, para ver em detalhe como poder simplificar cada um dos elementos, igual que aqui, como poder simplificar cada um dos elementos. Se me faço entender? Continuando com o exercício 5, se diz que um elétron liberado experimenta uma força de cima para baixo segundo o campo elétrico de intensidade 10.000 newtons por coulomb. Esse campo é gerado por essa distribuição espacial de carga. São duas placas metálicas interligadas em uma bateria de voltagem 100 volts. Posteriormente, veremos nessa disciplina o que significa esses 100 volts, a que fazem alusão essa informação que as baterias têm escrito quando compra-se e como classificá-las. E em virtude que a bateria realiza uma classe de trabalho que também veremos como quantificar. É o trabalho de remover partículas negativas, nesse caso do metal, vários elétrons, e distribuí-los para a placa superior. Lembrando-lhes que essa placa é ligada ao ânodo da bateria e essa placa é ligada ao ânodo da bateria. Na região intermediária, mostra-se que existirá um campo elétrico uniforme, independente da distância e de afastamento entre as placas. Posteriormente também faremos esse cálculo. Mas esse campo elétrico tem sempre a mesma direção e terá sempre a mesma intensidade, nesse caso específico, de 10.000 newtons por coulomb. E nos pedem para calcular qual será a força elétrica que esse elétron experimenta em virtude da sua interação com o campo elétrico gerado por essa distribuição de cargas. E B, calcular a aceleração do elétron, sabendo que sua massa é ínfima, mas ainda assim mensurável, e sua carga é de 10, sua carga elétrica, o seu módulo é de 1,609 vezes 10 a potência menos 19 coulombs. Como poder determinar a sua força de interação, que interage justamente com o campo elétrico criada por essa distribuição espacial de cargas? Para aquilo, comecemos expressando o campo elétrico. Se já nos fornecem a sua intensidade, podemos expressar o vetor campo elétrico como sendo intensidade e direção. Justamente, qual será a direção? Visualmente, é uma representação nessa imagem de setas de baixo para cima, tendo a mesma direção do eixo Y, ou seja, a favor do eixo Y, cuja intensidade é 10.000 newtons por coulomb. E mediante a definição do campo elétrico como sendo essa interação que experimenta qualquer carga elétrica e a razão da interação por unidade de carga, expressava-se o campo elétrico, podemos usar essa mesma definição para expressar justamente a força elétrica que esse elétron experimenta como consequência de interagir com esse campo elétrico. E a primeira informação que se nos vem à cabeça é o sinal negativo do elétron, implicando que esse sinal negativo faça uma inversão do sentido da força em relação ao campo. Nesse caso, o campo é de baixo para cima e, portanto, a força será de cima para baixo, no sentido contrário. E lembremos a multiplicação por escalar, uma das operações que satisfazem ou que realizam os vetores, que justamente é multiplicar um número por um vetor. O único que faz é esticá-lo ou comprimi-lo. E esse sinal negativo fazer uma inversão do seu sentido. Substituindo os valores, para me fazer entender no conceito físico, será o sinal negativo da carga elétrica do elétron negativa, o seu módulo de carga vezes a intensidade do campo na direção que age esse campo, no eixo Y, de baixo para cima, na representação da imagem. Fazendo as contas, obtém-se que a força que experimenta esse ínfimo elétron, essa pequena partícula de matéria, é uma força muito pequena, mas ainda assim existe essa força em virtude dessa interação elétrica, cuja direção da força é no sentido contrário ao eixo Y. E uma vez conhecido o vetor força que experimenta o elétron, poderíamos expressar
e analisar qual será a sua aceleração. Para aquilo, relembremos a segunda lei de Newton, a qual nos diz que a ação de uma força está associada com a massa vezes a sua aceleração, que um objeto experimenta. Ou seja, nesse caso, é a multiplicação por escalar com o vetor aceleração. E a aceleração tem módulo e tem direção. Vezes o número, continua a mesma direção e o módulo ver-se-á alterado, poderá aumentar ou poderá diminuir. E o vetor força já foi calculado, mas com base na segunda lei de Newton, podemos expressar o vetor aceleração do elétron como sendo a razão do vetor força pela massa do próprio elétron, substituindo os valores e considerando que a aceleração em um vetor paralelo ao vetor força tem-se também essa mesma informação quando substituem seus valores. Será do sinal negativo ou no sentido contrário ao eixo y, cuja informação numérica está associada à razão da força newtons dividido pela massa em quilogramas, ou seja, que as unidades de aceleração obtidas mediante a simplificação de newtons por quilogramas serão unidades de metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração bastante grande, acelerou abruptamente, muito rápido, na direção y negativo, ou seja, de cima para baixo. Com base nessa informação, a esse esquema que está aqui, um sistema de placas paralelas e uma carga acelerada, foi o fundamento principal para que essa pessoa planteou um modelo atômico diferente mediante a evidência experimental do elétron. Joseph Johnson Thomson, conhecido geralmente por todo mundo como J.J. Thomson, foi o físico britânico que mostrou experimentalmente a evidência da existência do elétron. Pensava-se na carga, mas a carga elétrica negativa, e qual era o experimento que mostrava sua existência para realmente ser verídica essa teoria de atração às cargas elétricas que pertencem aos átomos, e por causa disso obteve o Prêmio Nobel de Física em 1906, há bastante tempo. Mas o fundamento ainda funcionou até quase uns 15 anos atrás, onde a maioria das pessoas, das famílias, tinha uma televisão de tubo de raios catódicos, esse aparelho grande, que quanto maior era a tela, maior era a profundidade do próprio aparelho. Tinha essa deficiência. Hoje em dia, ninguém compraria uma televisão dessas em relação à nitidez e à claridade e à resolução que fornece a própria iluminação com LEDs ou LEDs orgânicos ou plasma ou LCD também. Mas nesse caso, o princípio é o mesmo: acelerar um jato de elétrons e posteriormente tem uns direcionadores, umas placas horizontais e verticais para fazer a imagem que se deseja criar. Em outras palavras, acelera-se um jato de elétrons e desvia-se mediante essas placas paralelas uns refletores para desviar e cair sobre uma superfície fluorescente e excitar a superfície fluorescente e obter uma imagem, nesse caso visível e iluminada. O princípio do tubo de raios catódicos fundamenta-se por ser um feixe de elétrons que surgia justamente do cátodo, por isso chama-se dessa forma, do cátodo de uma bateria, mas iluminando esse jato de elétrons quando colidem sobre a superfície de fósforo ou de flúor, dependendo do caso, ilumina-se, e essa é a visão que tem-se. Então, tem outra noção importante por ser analisada ainda com relação ao campo elétrico, e essa é uma noção proposta por Michael Faraday a meados do século XIX. Justamente um físico e químico britânico. Posteriormente veremos outras contribuições que ele mesmo fez para o conhecimento da ciência, especificamente da física. Michael Faraday propôs uma maneira diferente de pensar do campo elétrico, mas era uma noção que nesse momento histórico não tinha-se tanto fundamento como hoje em dia. Sabia-se e explicava-se, mas não era tão arraigado ao conhecimento comum dos cientistas como o é agora.
Mas o campo elétrico de uma partícula pontiforme localizada na origem, numa representação plana, é o campo, é a informação que tem, é a interação por unidade de carga, newtons por coulomb. Só passará por uma partícula de prova, numa determinada posição, que experimentará uma força atrativa ou repulsiva, mas a representação visual do campo é complicado, e se fôssemos nas 3 dimensões também é complicado, pois diminui a sua intensidade ao inverso da distância ao quadrado. Quando duplica a distância, enfraquece-se no fator 4. Quando triplica a distância, enfraquece-se no fator 9. E assim por diante, sempre será o quadrado da distância. Uma forma alternativa de poder representar o comportamento do campo de uma partícula positiva é sempre para fora, na sua direção. Mas a intensidade varia, e aqui também a intensidade varia. Então sempre é para fora, pelo menos sabia-se dessa noção. Como poder representar a informação física, que é o próprio campo, de uma maneira pictórica e mais fácil para ter uma noção puramente intuitiva, depois aplicá-la nas explicações. A noção nova chamou-se linhas de força, ou foi chamada por Michael Faraday como linhas de força, ou seja, que qualquer carga positiva geraria linhas de força radialmente para fora. Mas a informação física são os vetores. Pelo menos essa mesma noção nos diria aonde que está apontando o vetor campo elétrico nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, continuando essas mesmas linhas de força. Com base a 2 regras simples que deverão satisfazer essas linhas de força. A primeira é que as linhas são desenhadas de forma que o campo elétrico seja tangente às linhas de força, ou seja, na mesma direção das linhas de força, e quando digo tangente, espero daqui a pouco me fazer entender, pois essas linhas não são curvas, mas existiria o caso em que fossem curvas. E ao mesmo tempo as linhas nunca cruzam-se. É uma condição. A segunda regra básica é a densidade espacial das linhas está associada com a intensidade da carga elétrica e do campo elétrico gerado por essa mesma carga. Ou seja, se estivessem aqui, em vez dessa quantidade, o dobro de linhas representadas nessa imagem, nos daria a alusão que a carga dobrou por 2, se fosse o 3, estaria triplicada a sua carga por 3. Dessa forma, uma partícula positiva cria linhas de campo elétrico pictóricas radialmente para fora, uma partícula negativa radialmente para dentro, e um sistema dipolar, positivo e negativa, mostra que as linhas, algumas juntam-se. Nesse caso, um dipolo elétrico é uma distribuição espacial de uma partícula positiva com uma partícula negativa com o mesmo módulo de carga. Nesse caso, veríamos que o campo elétrico num ponto está na direção tangente a essa curva, ou seja, um campo elétrico num dipolo elétrico em qualquer ponto teria na direção tangente a essa curva, dessas linhas ou dessas curvas que representam as linhas de força. Nos fazem alusão à direção do campo, embora o campo, quando se fazem problemas mais complicados de 2 corpos. E se as cargas são de iguais sinais, então haveria uma repulsão, as linhas nunca se cruzam. Nesse caso, o campo elétrico numa direção, em um determinado ponto, está na direção tangente à trajetória. Isso implica tangente à trajetória, e eu espero lhes fazer alusão à derivada, quando se vê o processo de cálculo 1, que é uma reta tangente à trajetória. Ou seja, só cutuca, se você poderia dizer assim, a curva nesse pontinho, nesse valor específico, e continua numa direção em que nunca, jamais volta a cortá-la, ou a atravessar a mesma curva. Isso significa tangente à trajetória. Se fosse uma partícula, ambas de sinais contrários, mas uma com o dobro da intensidade da carga que a outra, veríamos que espacialmente há uma maior densidade de linhas de carga para a carga que tem de linhas de força, ou linhas de campo, para a carga que tem o dobro da carga em relação à outra. E a carga negativa succiona essas linhas de campo, indo justamente associada ao seu sinal. E as linhas são emanadas das cargas positivas. Visto de uma forma mais animada, por exemplo, teríamos linhas de campo que saem dos pontos brancos e somem no ponto preto.
Mas visualmente vemos uma maior aglomeração de linhas de campo muito vizinha ao ponto preto, implicando que é uma carga maior que a carga dessas duas brancas, ou seja, uma carga negativa maior à carga das positivas. As linhas de campo é uma noção fictícia? Bom, aparentemente poderia ser, a menos que se faça a experimentação. E justamente esse experimento, nessa imagem de uma experimentação, consiste em ter um óleo vegetal e sobre o óleo vegetal por sementes de arroz, semente de aveia ou alguma classe de semente pequena, na qual introduz-se um eletrodo negativo ou positivo e à medida que aumenta-se a voltagem do próprio eletrodo, cria-se essa distribuição espacial das sementes que nos fazem alusão às linhas de força planteadas por Michael Faraday. Ou seja, essa distribuição, esse eletrodo que está aqui justamente fazendo contato com o óleo, mostraria-nos que existe um campo elétrico, pois as sementes orientam-se mostrando essa distribuição espacial de carga, quase um ponto. E se fossem dois, um positivo e o seu par, o negativo, gerados por uma fonte elétrica, uma bateria ou uma alimentação elétrica. Nesse caso, no mesmo sistema, vê-se como aglomera-se e como o campo elétrico é muito mais intenso. Veria-se experimentalmente como há uma maior quantidade de sementes na região intermédia que a região mais distante, onde o campo enfraquece-se pelo fato de estar muito mais distante. E se fossem do mesmo sinal, visualmente teríamos essa repulsão. Então, poderíamos de fato acreditar. Não há por que não acreditar. Experimentalmente, vemos o fenômeno que fisicamente explica-se mediante essa noção fictícia, mas o importante é o campo a grandeza física que realmente mensura-se. Mas essa representação pictórica nos ajudará a compreender melhor a direção do próprio campo. E vemos nessa animação curta como orientam-se as sementes de, não sei, aveia. Poderia ser de linhaça, perdão. Se desejam ver um vídeo, nessa parte de embaixo les deixo o enlace para fazer clique. E com essa explicação, nos veremos na nossa próxima aula.